React de hoje, Zé Bruno. Vamos ver o que o Zé Bruno andou falando, se a gente concorda ou se a gente discorda. Bora lá. Quem disse, eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Cara, olha o shape do velho. O homem tem um shape, né? Olha lá, bicho. Eu não consigo fazer isso. Eu fico vendo eu pregando, parece um colchão amarrado, ainda mais que eu boto terno, fica sufocado assim com a gravata, trem horroroso. Mas o Zé Bruno tá no shape, bicho, tá malhando. Vamos ver o que ele tem pra falar aí. Jesus nunca disse, me traga uma oferta e eu vou dar pra você o que você quiser. Aparentemente tem gente querendo fazer moeda de troca, né, com Deus. Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo pra gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos pra Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho pra você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. O nome disso é muito claro, né? O nome disso é legalismo. O que é legalismo? É quando você coloca uma série de regras para ser cumpridas e aí você usa isso também para poder obter os favores de Deus. É a hipocrisia dos fariseus, né? De achar que eles faziam muita coisa e aí Deus se torna quase que devedores deles. Eu acho que, pelo que eu entendi, é disso aqui que ele está falando. A pessoa pega uma coisa que é uma porcaria, ou seja, que não leva a lugar nenhum, por exemplo, uma calça de marca. E aí o que as pessoas estão fazendo hoje? Trocando coisas com Deus, né, para ganhar essas coisas. Por exemplo, quando você vê a turma fazendo assim, 21 dias de campanha. Tem algum problema? É ruim você orar 21 dias? Claro que não. Mas normalmente quem faz 21 dias de campanha, essas pessoas que eu conheço, na sua maioria, vão usar isso como moeda de troca. De virar no final e falar para Deus o seguinte: eu fiz 21 dias de campanha, 21 dias de oração, 7 dias de jejum, agora você tem que me dar aquilo que eu pedi. A gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra. Olha só, nem sempre as pessoas que usam disso, ou seja, as pessoas que fazem essa troca, também estão lutando pelo lixo da terra. Às vezes não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o cara ele está atrás de coisas boas e legítimas. Por exemplo, de um emprego, de passar num concurso, passar numa prova. Às vezes é isso. Só que aí ele está buscando a coisa certa, com o meio certo, porque o meio para isso é a oração, o meio para isso é o jejum. Só que ele está usando a coisa certa, o meio certo, com o propósito errado. Que é qual? A barganha com Deus, a troca. Isso é a essência do legalismo. Você falar o seguinte: não, olha, eu fiz o jejum, agora você tem que curar meu filho, agora você tem que curar minha esposa. Agora que eu fiz o jejum, você precisa me fazer passar nessa prova de vestibular, precisa me dar essa porta de emprego. Cara, isso aí é absurdo. Só que muita gente está indo na igreja por causa disso. Enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. No lugar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, muita gente está buscando o reino da terra em primeiro lugar. Mesmo que seja por coisas boas. Mas estão pensando só em si, primeiramente em si. Cara, quantas pessoas estão vindo na igreja e o objetivo delas não é o reino? Quantas pessoas estão trabalhando na igreja sem o objetivo do reino? Sabe por quê? Porque nós não queremos Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, mas elas não querem Jesus? Quantas pessoas você conhece que elas estão na igreja, mas elas não têm uma experiência real com Jesus profunda? Vou dar um exemplo claro, sou presbiteriano. Quantas pessoas amam a teologia reformada, a teologia presbiteriana, e sabem recitar a confissão de fé, e sabem recitar toda a teologia sistemática, sabem estruturar, mas o que elas amam é a racionalidade dessa palavra, a racionalidade dessa teologia, e não o Jesus da teologia. A pessoa é capaz de compreender a teologia num estado assim avançadíssimo, mas muitas vezes ela não tem uma experiência profunda com Deus, com Jesus. Ela não ama Jesus de verdade. Vou te falar uma pergunta que eu fiz uma vez para um grupo de pessoas e a maioria não soube responder direito. O que Jesus fez por você? Qual que é a diferença hoje de ter ou não ter Jesus habitando na sua vida? Não é só de conhecer o cristianismo, não. Que diferença faz Jesus habitar dentro de você?
Percebe que é diferente? Entender a experiência real com Jesus. Eu vejo muita gente que gosta de trabalhar na igreja, muita gente que ama a igreja mais do que ama Jesus, ama o seu ministério mais do que ama Jesus. Estou lembrando agora, num discurso aqui, de uma pergunta que fizeram uma vez na caixinha de perguntas. A menina, simplesmente, ela virou pro namorado e falou o seguinte: ok, nós vamos mudar de igreja, mas o que a gente vai procurar é uma igreja que tenha ministério de dança, porque eu sou do ministério de dança. Ela ama mais o ministério de dança do que ama Jesus. Se a palavra disser para ela que na igreja, no culto, não deveria ter dança, porque não deveria ter mesmo, ela vai preferir o ministério de dança. Porque o namorado está em Cristo justamente porque ele falou isso para ela. Ele mostrou aqui na palavra que não tinha ministério de dança. Ela falou, não, nós vamos para uma igreja que tem ministério de dança. Podemos até ir procurar uma igreja com uma palavra melhor. Por quê? No mais profundo do coração tem um ídolo ali. Essa menina ainda não aprendeu a amar Jesus na profundidade, com a experiência profunda que deveria ter. Cara, eu tô lembrando só uma coisa aqui agora, aleatória. Eu tô vendo o Zé Bruno pregar. Como é que é a gente ter uma vida dupla, né? Eu tô falando porque eu tenho vida dupla também. Eu, quando eu prego, eu sou igual o Zé Bruno. Eu rosno, babo, grito com os outros. E, às vezes, no Instagram, aqui no YouTube, a gente fica fazendo palhaçada. Mas não é palhaçada de forçado. É simplesmente porque você é uma pessoa pregando e outra pessoa fora do púlpito também. Isso não tem problema nenhum. Eu tô lembrando aqui do vídeo dele cantando Atirei o Pau no Gato. Vocês já viram? Cara, tem mais doido. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos ver aqui o Zé Bruno cantando Atirei o Pau no Gato. É o mesmo cara que tava descendo o sarrafo agora, bicho. Bom demais, que absurdo que é esse aqui. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Você precisa sair desse vídeo avaliando e sondando seu coração. Você precisa olhar por que você está indo na igreja, o que você está fazendo na igreja, por que você ora, por que você jejua, o que você está buscando de verdade. São reflexões que você precisa fazer a partir daquilo que você ouviu. E também dá uma olhada na vida do Zé Bruno e vê que você não precisa ser um crente bitolado. Você pode pregar com fervor e cantar Ei Chica, deixa o gato em paz. Isso também é importante. Mas olha bem, o que você está fazendo da sua vida? Você está buscando a Deus em troca de favores, em troca de bênçãos que não vão te levar a lugar nenhum, ou seja, coisas materiais que vão passar. Aquilo que ele fala aqui de lixo desse mundo. Ou você está em busca, você está atrás realmente de uma experiência com Jesus.